Exemplos resolvidos. Ó, o primeiro exemplo. Entre duas placas metálicas carregadas, espaçadas de 10 centímetros, há um campo elétrico de 500 volts por metro. Determina a diferença de potencial elétrico entre essas duas placas. Então, olha aqui, ó. Nós temos uma placa carregada positivamente e outra carregada negativamente. Aqui formou um campo elétrico e a força desse campo elétrico é de 500 volts por metro, né? A distância entre as duas placas é 10 centímetros. E qual que é a diferença de potencial, que é a famosa DDP? O que quer dizer isso? Qual é o valor da corrente elétrica que está empurrando esses elétrons até os prótons? Primeira coisa, a distância deu em centímetros, só que o exercício que é em metros. Então, vamos transformar esses 10 centímetros em metros, pela regra de 3. 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, 10 centímetros equivale a quantos metros? Só multiplicar cruzado. 100 vezes x, 100x. 1 vezes 10, 10. Estamos multiplicando, passa o quê? Dividindo. Então, 10 para 100 para 0,1 metros. Usando a fórmula aqui, então, onde fala que campo elétrico multiplicado pela distância é igual a diferença de potencial, que é a DDP. O campo elétrico aqui, ó, vale 500 volts por metro. A distância entre as duas placas é de 0,1. Ao multiplicar, eu tenho 50 volts, ou seja, a potência que está empurrando esses elétrons até os prótons é uma corrente de 50 volts, tá? Uma corrente elétrica. 2. Uma partícula eletricamente carregada com carga de 2 vezes 10 a menos 3 coulomb sofre um trabalho de 5 joules, né? J de joules, quando transportada entre dois pontos de um circuito elétrico. Determina a diferença de potencial entre esses dois pontos. O que quer dizer isso? Isso aqui, ó. Nós temos uma partícula, né? Essa partícula tem a carga dela. Qual vai ser o trabalho que vai ser realizado dela de se mover do ponto A até o ponto B? Qual é o trabalho feito por essa partícula? Então, a gente vai ter aqui, ó, que o trabalho vai ser a multiplicação da carga dessa partícula vezes a diferença de potencial. O trabalho realizado por essa partícula foi de 5. A carga dela nós colocamos aqui e vamos descobrir qual é o diferencial feito por ela, né? A diferença de potência, ou seja, nós temos aqui então, ó, multiplicamos aqui, né? O contrário da multiplicação é a divisão. Então vai ficar, ó, U, que é a diferença de potencial, 5 dividido pela carga da partícula. Então 5 dividido para 2, a metade de 5, 2,5. Quando a gente pega essa potência e joga para o lado de cima, né? Se está negativo, passa o quê? Fica positivo. Então, a corrente elétrica aqui, ó, vai ter 2,5 vezes 10 elevado a 3 volts, ou seja, é o que está empurrando essa partícula, né, de um ponto até outro ponto.